Olá, meus amigos, aqui é o professor Ricardo Lima, do curso Vem Que Passa, Direito Tributário. Vamos bater um papo agora, né? Vou dar algumas dicas, as minhas impressões sobre o exame de ordem que ocorrerá nesse domingo, né? A segunda fase. Vamos bater um papo aqui, vamos ver o que pode acontecer, já sabendo que não tem nenhum tipo de adivinhação, não tem como saber o que vai acontecer, que ação que vai cair na prova, quais serão as perguntas. Até porque a Getúlio Vargas não tem um padrão, não tem como tentar adivinhar. Quem fala isso aí tá enganando vocês, tá certo? Pode cair ação ordinária, pode cair mandado de segurança, pode cair defesa em execução, pode cair recurso, tá certo? Os dois últimos exames foram recurso, uma apelação e um agravo de instrumento. Então a gente não tem como descobrir o que vai acontecer. O que tem que acontecer é que você tem que estar preparado, tranquilo? Você vai chegar na prova, você vai ver a peça, você vai ler a sua peça, você vai fazer o seu esqueleto, que é o que eu ensino a fazer o esqueleto, né, da peça. Eu vou daqui a pouquinho ensinar como é que você identifica. Você vai ler as questões, vai fazer o esqueleto das questões e vai voltar para responder a sua peça. Depois que você fizer a sua peça, você vai fazer as questões e se tiver alguma questão que você não saiba, é a última coisa que você vai fazer no dia 20 agora de janeiro, domingão, a prova do AB. Tranquilo? Como é que se identifica peça em direito tributário? Primeira pergunta que você tem que fazer: estou sendo executado? Se estiver sendo executado, você vai fazer uma outra pergunta: tem garantia de juízo? Porque se tiver garantia do juízo, por meio de penhora, por meio de depósito, fiança, seguro-garantia, se tem garantia, é embargos à execução. Não tenho que inventar. Não tem garantia, exceção de pré-executividade. Né? A Getúlio Vargas dá indícios disso quando ela narra o caso sobre a peça prática profissional. Ela vai falar, ó, já houve penhora dos bens, né? Faça a defesa em autos separados. Então ela está dizendo para você que ela quer um embargo à execução. Se ela falar, faça a defesa nos mesmos autos, faça a defesa sem garantia do juízo, ela está pedindo para você fazer uma exceção de pré-executividade. Então, respondeu sim para estou sendo executado, você tem duas opções, embargos à execução, você tem a outra opção, que é a exceção de pré-executividade. Não estou sendo executado. Então, próxima pergunta, paguei algo indevidamente? Paguei algo a maior? Se sim, ação de repetição de indébito. Tranquilo? Artigo 65 do CTN. Não paguei nada indevido, não paguei nada maior. Próxima pergunta. Estou sendo cobrado por dois entes sobre o mesmo tributo? Né? Uma cobrança dúplice? Se sim, consignação em pagamento. Não estou sendo cobrado por dois entes do mesmo tributo. Aí vem uma outra pergunta. Eu quero anular alguma coisa? Eu quero anular um lançamento? Quero anular uma autuação? Então, aí eu vou fazer as duas próximas perguntas. Desse lançamento, dessa autuação, já se passaram 120 dias? Se já se passaram 120 dias, ação anulatória de débito fiscal. Não passaram 120 dias, mandado de segurança. E não queria anular nada, sobrou a ação declaratória. Então, dessas 7 ações aí, você tem esse roteirinho, que eu vou tentar mostrar aqui no computador. Não sei se vocês vão enxergar bem. Eu acho que não vai ficar muito legal. Depois eu vou pedir para nossa equipe, então, mandar essa foto, fazer uma edição desse vídeo com a foto, tá certo? Para vocês verem que é um gráficozinho dessas perguntas que eu acabei de fazer para vocês. Tranquilo? O que é importante depois que você identifica a ação, o que é importante você fazer? O esqueleto, tá? Então vamos supor que eu determinei, isso aqui é um mandado de segurança, porque não se passaram 120 dias, né? Houve um lançamento, houve uma autuação, geralmente vai ter algo abusivo indicando que é um mandado de segurança. Então, na hora que eu determino a peça, por exemplo, mandado de segurança que eu estou falando, né, o que eu tenho que fazer? Determinar o endereçamento, tá? A regra geral é o tributo, né? Se o caso for sobre imposto de renda, é claro que esse endereçamento vai ser na Justiça Federal. Se você tiver tributos estaduais e municipais, Justiça Comum Estadual. Tranquilo isso? Então isso aí não pode errar, né? Endereçamento é uma das coisas que vale ali 0,10 mais ou menos, tem que acertar, tá certo? Na execução é muito fácil, o endereçamento ele já vai te dar o juízo da execução, tranquilo? Outra coisa que você tem que saber é fazer a qualificação, né? Tanto da parte do contribuinte quanto da parte do fisco, se for uma ação ordinária, mandado de segurança, e mesma coisa se for uma execução. Então o que você tem que prestar atenção? Os requisitos do artigo 319 do CPC, tá certo?
Então faça a qualificação nome, prenome, endereço, profissão, estado civil, endereço eletrônico, que agora é obrigatório pelo novo CPC, tranquilo? Então faça a qualificação nos termos do artigo 319, tá certo? Além disso, o fulcro, né? Você tem que saber o fulcro dessas ações que você pode ser cobrado no domingo. Então vamos lá. Ação anulatória, o fulcro, artigo 38 da LEF. Ação declaratória de inexistência de débito fiscal, artigo 19, inciso 1 do CPC. Tá? Ação de repetição do indébito tributário, artigo 165 do CTN. Tranquilo? Ação de consignação e pagamento, artigo 164 do CTN, 540 do CPC também. Tranquilo? Mandado de segurança, né? Artigo 5º 69 da Constituição, artigo 1º da Lei 2016 de 2009, que é a Lei do Mandado de Segurança, tranquilo? Embargos à execução, né? Artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, que é a 6830 de 80, tá certo? E se for exceção de pré-executividade, súmula 393 do STJ. Esses são os fulcros que você não pode esquecer. Tá tudo no seu Vademecum, basta você ter noção de onde se encontra isso aí. Tranquilo? A sua peça pode ser em face da União Federal, em face da Fazenda Pública Estadual, em face da Fazenda Pública Municipal, tá certo? Às vezes a Getúlio Vargas dá o nome, eles têm utilizado agora nomes fictícios, Estado Alfa, Município Beta. Pode colocar em face do Estado Alfa? Pode. Em face do Município Beta? Pode, né? Pessoa jurídica, direito público interno, qualifica, né? Tem que qualificar também, tá certo? Qualificou isso aí, né, pelos motivos de fato e direito que abaixo expõe. Primeiro tópico da sua peça, dos fatos, né? É pequenininho, não vai gastar muita linha com os fatos não, tá? Faça um resumo breve ali, até 5 linhas, porque isso aí vale 0,10. Você só precisa demonstrar que toda peça tem um tópico dos fatos, tranquilo? Então não vá perder muita linha, não vá gastar muito seu tempo, tranquilo? 5 linhazinhas, explicou quais foram os fatos, e os fatos você vai perceber que sempre você está como advogado contribuinte. Então, o que aconteceu no roteiro dado pela Getúlio Vargas está errado. Então, aquilo ali você vê o Poder Judiciário em busca de justiça por isso. Tranquilo? Tópico 2 do direito, né? E você vai dividir em subtópicos para que o examinador, na hora de corrigir, fique mais fácil para identificar se você acertou as teses. Primeiro tópico você tem que sempre colocar nas suas peças da tempestividade e do cabimento, tá certo? Ação anulatória tem tempestividade, consignação em pagamento tem, repetição do indébito tem, mandado de segurança tem, tá certo? Embargos de execução tem. É só a declaratória, que não tem um prazo específico, e a exceção de pré-executividade, tá certo? Que não tem uma súmula, não tem nada sobre a tempestividade. O cabimento, né? Cabimento você vai ver de acordo com a peça, né? O cabimento teve um lançamento, teve uma autuação, eu quero anular, é o cabimento da anulatória, tá certo? Teve violação a direito líquido e certo, é o cabimento do mandado de segurança, né? Paguei a mais, paguei indevidamente, é o cabimento da repetição do indébito. Então você tem que pegar, de acordo com a ação, e fundamentar o cabimento nos artigos que você já sabe que estão no Vademecum, não tem dificuldade, tá certo? Então tópico 1, com certeza da tempestividade do cabimento. Pode separar 2 tópicos? Pode. Eu não vejo problema em colocar junto também não. Tranquilo? Outro tópico importantíssimo é o seguinte, você tem que ter um tópico, caso no nome da sua peça você tenha percebido alguma situação emergencial, pode ser que tenha uma tutela de urgência, pode ser que tenha um pedido liminar ou pode ser que tenha um pedido de efeito suspensivo. Então essas 3 situações aqui, de acordo com a peça que você já identificou, você vai ter que ver. Então se for uma ação anulatória, se for uma ação repetitória, se for uma ação declaratória, você pode ter acumulado um pedido de tutela de urgência, artigo 300 do CPC. Então vai ter um tópico lá, 2.2 da tutela de urgência? Vai ter que ter esse tópico, tranquilo? Se for um mandado de segurança com pedido liminar, vai ter que ter um tópico do pedido liminar? Vai, que é o artigo 7º, inciso 3 da Lei 12.016 de 2009. Tranquilo? Se for durante a execução, pode ter efeito suspensivo nos embargos de execução? Pode, lá nos termos do artigo 919, parágrafo 1º do CPC. Tranquilo? Então você vai fundamentar. Essa urgência, geralmente você tem o seguinte, a urgência para suspender a exigibilidade do crédito. Tranquilo? Que é o artigo 151 do CTN, inciso 4, liminar, inciso 5, tutela de urgência. Então você pede uma tutela de urgência ao juízo
para que ele suspenda a exigibilidade do crédito. Porque se não suspender, continua correndo juros e multa, pode ser inscrito em dívida ativa e pode ser executado, né? E também outra, né? Você foi autuado, houve um lançamento, você está com seu nome em aberto, então você não consegue certidão negativa. Então, dependendo do caso, você tem que pedir para suspender a exigibilidade do crédito para obter uma certidão positiva, porém com efeitos de certidão negativa, lá nos termos do artigo 206 do CTN. Tranquilo? O efeito suspensivo na execução, para embargar a execução, para parar a execução. Por quê? Porque senão você tem o risco que aqueles bens que garantiram juízo por meio de penhora, por meio de seguro bancário, isso pode ser levado às vias de fato, né? Então você pode ter o bem levado a leilão. Então você tem que pedir o efeito suspensivo para parar a execução fiscal. Tranquilo? Nos pedidos, os pedidos são importantíssimos, a Getúlio Vargas costuma dar muito ponto para isso, tá? Não falei das outras teses? Sim, porque as outras teses você vai ter de acordo com o exercício lá na hora, tá certo? Só recapitulando, sempre lembre, né? Violação à Constituição, violação à CTN, violação a alguma lei complementar, lembra que ICMS tem lei complementar, lembra que ISS tem lei complementar, tá certo? Alguma violação à súmula, né, as súmulas vinculantes, súmulas do Supremo e STJ, importantíssimo. Geralmente, no caso, tem alguma violação à súmula, tá certo? Então, você mata ali as suas teses dentro do tópico 2 do direito. Vamos falar dos pedidos agora. Veja bem, se for uma ação que tenha tutela de urgência, que tenha liminar, no caso, mandado de segurança, e que tenha efeito suspensivo durante uma defesa na execução, é claro que você vai ter que ter o primeiro pedido seu, que para conceder ou a tutela de urgência, ou conceder a liminar, ou conceder o efeito suspensivo, tranquilo? Outro pedido que você sempre vai ter que fazer no caso das ações que você, contribuinte, propõe por meio do seu advogado, é o pedido de citação, né, da Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, né? Durante a execução você tem que pedir a intimação da Fazenda, tá certo? Que é ela que é a autora da ação. Tá? Tem que ter o pedido principal, que é o pedido do mérito da sua ação, né? Se for um mandado de segurança, conceder a segurança. Se for uma ação anulatória, que seja anulado o lançamento ou auto de infração. Se for repetição de indébito, o pedido principal é que seja restituídos os valores pagos a maior, né? Devidamente atualizados. Aí tem duas súmulas do STJ, 182 e 188, tranquilo, se eu não me engano, 182 e 188 do STJ, que fala da correção desse dinheiro. Se for uma ação declaratória, o pedido principal é para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária. Se for uma consignação, o pedido principal é para consignar o valor e convertê-lo em renda, extinguindo o crédito, lá nos termos do artigo 156 do CTN, tranquilo? Se for embargos à execução, o pedido principal extinguir a execução. Se for uma exceção de pré-executividade, o pedido principal extinguir a execução, tá certo? Não se esqueça do fechamento da peça, né? Pretende provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, dá-se a causa o valor D, se não tiver valor, 3 pontinhos, se tiver valor, coloca o valor, devidamente atualizado, claro, tá? Local, data, advogado, OAB, e você fecha a sua peça, tranquilo? Também pode ser um recurso? Pode ser um recurso nesse domingo, tá bom? Então nós temos os recursos previstos aí no nosso CPC. Até hoje a Getúlio Vargas já cobrou apelação e agravo de instrumento, né? Também não naquelas minhas impressões, não é adivinhação, nas minhas impressões eu acho difícil eles cobrarem outro tipo de recurso, né? Embargo de declaração é bobo, agravo interno ele teria que dar os artigos de um regimento, de um tribunal, recurso ordinário constitucional acho que não cai, RESP, RE, ele teria que fazer um ou outro, mas basicamente apelação e agravo de instrumento. Então você tem que ver a apelação, artigo 1009, agravo de instrumento, artigo 1015, basicamente a estrutura, né, da apelação um pouquinho diferente do agravo. Você tem folha de rosto na apelação, no agravo você não vai ter folha de rosto, vai direto, já vai para o tribunal, tanto que às vezes o indício que eles dão na prova, igual foi no exame passado, né, não vá para o juízo de origem, né, vá direto no juízo de segundo grau. Então, assim, eles dão dicas do que você tem que fazer. Então, acredito que recurso pode cair de novo, 3 recursos seguidos, pode, professor? Pode cair de novo, né? Lembra que repetição de indébito, tinham 4 exames, 3 foram repetição de indébito. Não tem problema de repetir peça, tá bom? Então, pode ser um recurso domingo? Pode ser recurso domingo,
né? Tomara que não seja. Apesar de que o recurso é fácil, por quê? Porque tudo que foi dado na sentença, tudo que foi dado na decisão interlocutória, tá errado e você vai bater o contrário, tranquilo? Então você já tem as teses na sua mão. Quando é recurso, você já tem as teses na sua mão. Tranquilo isso? Tá? Vamos agora falar das 4 subjetivas, né, que a Getúlio Vargas cobra, 4 questões. O que é muito importante você atentar? Súmula vinculante em matéria tributária, né? Toda prova da Getúlio Vargas, aquelas 4 perguntas subjetivas, tem alguma que envolva súmula vinculante, tá? E súmulas em geral, nas subjetivas, caem bastante. Então não pode ir sem dar uma lida nas súmulas vinculantes, nas súmulas do Supremo e nas súmulas do STJ, tranquilo? Você pode pegar material, posso divulgar esse material se o pessoal da edição fizer, um compêndiozinho só das súmulas em matéria fiscal, que eu tenho isso aqui. Tranquilo? Se não der para esse agora, para o próximo, com certeza a gente divulga isso aí, que hoje essa aula aqui é só um bate-papo, né? Uma questão de tirar umas dúvidas, bater um papo sobre dicas, tranquilo? Então, nas subjetivas, muito cuidado com isso, sempre tem uma súmulazinha que cai, tá? E as vinculantes são poucas em matéria tributária, né? Poucas assim, poucas no valor absoluto, né? Você tem que ler todas, são bastante súmulas, mas são poucas perto das outras, né? Então você tem que ler. Precisa decorar? Não, você vai estar com o vadimécum lá, então você dá uma lida, né? Para que na hora que você leia a questão, teu ouvido dê aquela assim, opa, eu já estudei isso aí, doeu aqui esse negócio. É o ouvido jurídico que eu falo, né? Tem que doer. Igual o seu ouvido do português dói, quando alguém fala assim, nós vai, dói, não dói? Porque você está acostumado a falar nós vamos. Aí quando vem algo contrário, uma súmula, o seu ouvido jurídico tem que doer. Fala, opa, tem algo errado, isso não é bem assim. Tranquilo? Então, nas subjetivas, algumas questões eles fazem isso. A primeira pergunta é sobre direito material, a segunda é sobre direito processual. Não tem essa regra, tá? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas súmula, com certeza, eles vão te fazer perguntas. Muita pergunta, lei seca, CTN na veia, tá? Leitura de artigo direto do CTN, tranquilo? Então, nas subjetivas, você tem que ter calma, tem que ter cuidado. Cada uma vale 1,25. Então é importantíssimo que você garanta o máximo de subjetivas que você puder. Eu tenho observado que nos últimos exames tem sido mais difícil, às vezes, uma subjetiva ou outra do que a própria peça em si. Os alunos reportam isso pra gente, né? Professor, a peça foi moleza, né? Mas tinha uma perguntinha lá que era danada. Então isso realmente tem acontecido, mas talvez por essa falta de leitura das súmulas, tá? E da própria legislação seca mesmo, Constituição, CTN, e as leis complementares do direito tributário, a lei do CMS, 8796, a lei 116 de 2003 do ISS. Essas leis você tem que sempre dar uma lida, tá certo? E eu tenho certeza que você já leu, você não está indo domingo despreparado não, tenho certeza que você já estudou isso aí. Tranquilo? Basicamente é isso, tá bom, meus amigos? Vem que passa, na veia, tá bom? Um forte abraço para vocês. Espero contar com vocês aí no nosso curso de primeira fase para o 28º exame e no curso de segunda fase, tá? Onde a gente ensina todas as ações, a gente ensina a responder as perguntas, a gente prepara você para você passar tranquilo, sem susto nenhum no exame de ordem, para você ser meu colega, futuro advogado, tá? Eu sou advogado, sou mestre em Direito, professor de Direito Tributário e eu quero ver você também com a sua vermelhinha na mão, tá bom? Olha, um forte abraço para vocês, viu? E tamo junto, você vai ser aprovado. Forte abraço.